Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim, eu vou muito bem, principalmente após poder passar umas 2 semaninhas com o HD 820 que está aqui para review. E hoje a review é sobre ele, topo de linha Closed Back da Sennheiser HD 820, tá? Fone gentilmente cedido pelo Fernando Kawabe, vou deixar link da loja dele aí, inclusive o 820 está à venda. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo ou com ele, tá? Mas sem mais delongas, bora falar de coisa boa, bora falar do 820. O 820 foi lançado em 2018 pela Sennheiser com o intuito de ser o melhor fone closed back do mundo. Não só da Sennheiser, mas do mundo. E ele veio com um preço bem salgado e significativo, US$ 2.400. Então, oficialmente, o Sennheiser HD 820 é o fone mais caro que eu já ouvi e o fone mais caro que esse canal fez review até agora. E todo o projeto foi designado para fazer um HD 800 fechado, né? Eles queriam fazer um som expansivo, espacial, extremamente detalhado, como o do Sennheiser HD 800 e 800S, só que fechando ele. Então houve todo um processo de engenharia rigoroso em cima do fone. E se vocês notarem, ele é fechado, mas ele parece aberto ao mesmo tempo, porque ele é um design open back com uma câmara de Gorilla Glass. Gorilla Glass é um tipo de vidro em formato convexo, a Sennheiser colocou ali, para diminuir reverberações e tudo mais. Então ele tem toda uma engenharia para soar como um open back, sendo um closed back, e ele acaba ficando no meio do caminho, a gente vai chegar lá. Mas em construção vocês têm que entender o seguinte: é um design incrível, de uma engenharia, de uma nobreza incrível da Sennheiser. Realmente eles conseguiram puxar muitas qualidades de um fone open back, fazendo esse cara ser closed back graças a essa engenhoca com Gorilla Glass. Ficou com um design muito bonito. E assim, vamos já falar aqui dos aspectos físicos. É um fone high-end, é um fone caro, US$ 2.400, usa materiais luxuosos, como eu disse, Gorilla Glass. O driver tem toda uma característica diferente, diferente de qualquer driver que eu já vi. Tem um conforto muito alto, earpads de ótima qualidade. Só que assim, uma coisa que me incomodou um pouquinho no 820 foi o corpo de plástico, totalmente em plástico, né? É um plástico de qualidade? É. Você pega na mão, ele não é aquele que faz crack, 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 sabe? Aquele negócio vagabundo. Não, você vê que é um negócio sólido, tal, extremamente leve, confortável. Porém, eu acho que eles poderiam ter usado mais fibra de carbono, né? Coisas assim como o Utopia usa, assim como a Maze usa nos seus fones, para dar um tom mais requintado e ainda assim mantendo ele bastante leve. Mas no demais, cara, é um fone com design muito interessante para mim. Tem essa pegada futurista e simplesmente uma obra-prima da Sennheiser em construção. O conforto é absoluto, é um dos fones, se não o fone mais confortável que eu já usei, extremamente leve, earpads gigantes, mas outro problema que a gente tem é naquilo que eu falei, lembra que eu comentei mais cedo que o intuito da Sennheiser era fazer um fone closed back, fechado, com som de open back? Em som eles acertaram, isso aqui soa muito aberto, a gente vai chegar lá. Porém, como um closed back, ele tem algumas falhas, que são pouco isolamento e ele vaza som. Então assim, ele é um closed back? É, tecnicamente, né? Você vê que as costas são fechadas, mas esse vidro fino dele ali, o Gorilla Glass, você sente que, cara, passa som, entra som. Ele soa mais para mim como um semi-open do que um open ou um closed. Ele parece que está no meio do caminho. Então, se o intuito da Sennheiser era ter aquele isolamento absoluto de um closed back, né? Para você ficar confinado no seu espaço, não deu certo, cara. É o tipo de fone que se você usar num ambiente barulhento vai te atrapalhar e vai atrapalhar as pessoas em volta. Contrapartida eu recomendaria para uso doméstico, claro, assim como o open back. E o único cenário que eu vejo ele se encaixar realmente melhor do que fones closed ou open, por ele ficar nesse meio do caminho, seria um cenário de escritório, onde se você precisar ouvir alguém te chamando, você vai ouvir, né? E ao mesmo tempo você não vai incomodar as pessoas ao redor. E em casa também, se você tem criança, tem mulher, você consegue ouvir o que está acontecendo um pouco, mas ainda fugir disso e não incomodar ninguém. Porém, para a maioria dos usos, não é um fone que você consegue usar
num ônibus ou num lugar barulhento, num avião, até porque ele é bem grande, né? Mas também não é um fone open, completamente open. Então fica no meio do caminho, eu acho que ficou esquisito. Eu acho que foi muito um marketing, ó, de temos o melhor fone closed back, o mais aberto do mundo, mas no fundo ele não é tão closed back assim. O som é um dos melhores fones do mundo, é o melhor fone do mundo que eu já ouvi para muita coisa e é um dos piores fones que eu já ouvi para outras, tá? Entra muito gosto pessoal, mas vamos por partes. Ele é um fone muito caro, $2.400, e realmente se sobrepõe muito em algumas áreas, assim, chega a ser absurdo o que ele faz, mas em outras ele deixa a desejar. Bora começar com a tonalidade geral do 820. Eu peguei o 820 imaginando que seria um fone muito frio e analítico, com muitos agudos, espacialidade e detalhamento, poucos graves, pouca extensão por subgraves, e não foi bem isso que eu achei. O equilíbrio tonal dele é coerente, ele tem um kickzinho nos graves, um certo calor que invade os médios, ele não é um fone friozão, ele tem agudos que não me incomodam, muito detalhados, extensos, espaciais, não me incomodam os agudos, mas ele tem alguns problemas rolando nos médios, a gente vai entrar mais a fundo nisso, com uma tonalidade muito característica nos médios, muito mesmo, e tecnicalidades absurdas, saindo da tonalidade indo para tecnicalidades, detalhamento insano, um dos fones mais detalhados que eu já ouvi, o fone mais detalhado nos médios que eu já ouvi, espacialidade absurda, o fone mais espacial que eu já ouvi, mais espacial que a KG712 Pro, mais espacial que a Hi-Fi Man Ananda, que são fones abertos high-end, esse cara é fechado, então é assustadora a espacialidade, uma imagem holográfica, cara, você consegue direcionamento de tudo, altura, profundidade, camadas, sons tocando nas suas costas, coisa que poucos fones fazem com maestria, esse cara faz com o pé nas costas, mas os médios são complicados. Vamos por partes, começando com os graves. Como eu disse, eu esperava graves magros, secos, tímidos, frios, né? Que gravezinho resoluto, rápido, mas xoxinho. Cara, o HD820 me agradou em graves, sabe? Ele tem tecnicalidades muito boas, estende muito bem para os subgraves, tem uma tonalidade que eu julgo corretíssima nos graves. A quantidade para mim não sobra e nem falta, eu acho que para muitas pessoas vai faltar, mas o pessoal que está indo comprar um fone desse já está há mais tempo no hobby, já sabe como é que é, vai acabar gostando muito da tonalidade dele nesses graves, porque ele é bem neutro, detalhado e rápido. A minha única crítica aos graves seria em relação à dinâmica. São graves que não têm muita energia. Eles podem inclusive bater com força em algumas músicas, você sente a porrada, só que eles não têm a energia de um focal, sabe? De um Audeze, de um Hi-Fi Man 560, aquela energia que preenche, aquela energia que vai para frente, principalmente os focais tem isso, os Denon, Fostex. Não, ele tem aquele grave mais amarradinho, mais calmo, que preenche. Então foi um aspecto que eu gostei, mas que, cara, claramente não fazem ele valer os $2.400. O que faz ele valer esses $2.400 são outros aspectos que a gente vai chegar. Nos médios, cara, aqui, ó, bora bater no fone. Aqui ele tem um problema muito sério para um fone high-end. Os médios para os meus ouvidos não são naturais. Primeiro ponto, vamos elogiar antes de encher ele de porrada. São médios muito texturizados e detalhados. São um dos médios, se não os médios mais detalhados que eu já ouvi. Cara, eu tava fazendo AB desse cara com o Hi-Fi Man HE1000, que é um topo de linha da Hi-Fi Man de $2.000. E nos médios, o Sennheiser 820 tava mais detalhado. Sim, a quantidade de textura, informação, cara, é muito grande, muito grande. É difícil explicar, As vozes soam com um nível de textura mesmo, de informação, muito alta, muito alta. Mas ao mesmo tempo ele tem uma tonalidade nos médios muito estranha, como eu disse, ele soa muito detalhado, mas quando eu ia pro HE1000, o HE1000 soava muito mais natural. Assim, eu passei muito tempo com ele. Um ponto que eu deveria dizer é o seguinte: você tem que dar um tempo para ele esquentar na sua cabeça.
literalmente, tá? Porque as earpads são meio durinhas, quando ele esquenta ele vai, amacia e te abraça, dá uma vedação e dá uma aquecida no som, porque sem esquentar essas earpads, ele fica com um som mais seco, magro, enfim. Então quando as earpads esquentam, elas acabam se moldando mais a sua cabeça, criando um selo melhor, vindo com mais grave e melhorando esses médios. Só que, bicho, como eu ia dizendo, ele tem uma tonalidade estranha no sentido de que existe um corte nos médio graves, tá? Na transição dos graves para os médios existe um vale, tá? Esse vale é feito para tirar qualquer forma de distorção no som, então ele aumenta o detalhamento, ele não tem reverberação nas cups porque é cortada essa área, mas ao mesmo tempo você sente que existe um buraco nos médios, existe um buraco. E no que ele corta, ele já sobe com muita força, ele vai para os médios mesmo ali com muita força. Então ele é um fone que tem médios ao mesmo tempo com um buraco, falta corpo e peso em algumas ocasiões, e ao mesmo tempo agressivos. Muitas vezes, eu tava ouvindo o Queen ontem à noite com ele, e cara, tava incrível. Tava incrível, uma incrível bosta, porque, não dava para aguentar a voz do Freddie Mercury no HD 820, né? E é um fone de $2.400. Parecia o carro do gás passando na sua rua. Ó, o carro do gás passando na sua rua. Sabe quando fica nasalado o negócio assim? Então, cara, um fone de 2.400 fazendo isso. Porra, Sennheiser. Difícil, né, cara? Difícil. É um fone que tá à venda, eu queria falar bem para vender, mas... Enfim. Mas, ao mesmo tempo, ele se redime em outras coisas. Os agudos são muito coerentes, naturais, detalhados, espaciais. Não tem do que reclamar. Eu tinha medo dos agudos quando eu peguei ele, mas eu percebi que o problema dele está nos médios, porque no 800 e 800S os problemas estão nos agudos perfurantes. E assim, cara, ele tem tecnicalidades absurdas, o melhor fone que eu já ouvi em palco sonoro, em detalhamento, em separação instrumental e em imagem. Só que ele tem médios com vozes estranhas, vozes não naturais. E o que acontece agregando tudo isso, gente? Primeiro, você tem um fone que não se dá bem com tudo. Eu não recomendaria o HD 820 para fone único. Você vai ter um fone só. Cara, eu acho que ele não manda bem em vocais. O que é engraçado, porque o HD 600, 650, 660 são mestres dos vocais, né? Daí chega pro topo de linha da Sennheiser, eles fazem caquinha com os vocais. Vai entender. Mas ao mesmo tempo você tem o melhor fone do mundo fechado para música clássica, para um jazz, para música acústica, para jogos, muitas vezes para filmes. Então você tem um fone terrível em um aspecto e o melhor do mundo em muitos outros, na categoria dele. Fica difícil recomendar? Na verdade não. Eu diria o seguinte do 820, se você vai ter um fone só high-end, procure outro fone, cara. Procure um fone mais all-rounder. O próprio HE1000 que eu te falei é mais natural, é mais neutro. Agora, se você já tem um leque de fones legais, você tem um fone para grave, você tem um fone que cai bem com tudo, para vocal, e você está procurando um fone com uma assinatura específica, principalmente para música clássica, para jazz, para jogar, esse cara é o melhor do mundo, dos closed back. Cara, isso aqui em jogos é um wall hack. Sabe, você fecha o olho e começa a ouvir. Eu jogo Overwatch. Cara, você consegue ouvir, por exemplo, alguém subindo escadas num prédio que está lá atrás, um pouco nas suas costas na esquerda. Você sabe que o cara está naquele prédio e está subindo a escada. É simplesmente surreal, cara. É surreal o nível de detalhamento, palco e imagem que esse fone apresenta. Para música clássica, é assombroso. Você tem um palco gigantesco, sabe? Você consegue imaginar que está num campo aberto gigantesco com vários instrumentos um pouco na frente, um pouco atrás. Músicas acústicas, cara. Tava ouvindo o acústico da Cássia Eller. De repente, parecia que a banda toda tava tocando aqui na minha esquerda nas costas, a Cássia Eller na frente. E eu nunca tinha ouvido isso com fone nenhum. Sim. Ai, você não ouviu muito... Cara, tem muito fone bom aqui. Tem in-ear caro, passou muito over-ear bom aqui, Hi-Fi Menananda, coisa boa. E nenhum fone me mostrou coisas que o 820 me mostrou em palco e em imagem. Então eu fico entre a cruz e a espada. Foi o melhor fone que eu tive para jogar.
Cara, ouvir música clássica, eu tenho uma playlist de leitura, vou deixar aí pra vocês, que não tem vocal nenhum. A imersão que você tem com esse fone ouvindo uma playlist dessa é absurda. Então, cara, vou te falar o seguinte, você tem a grana, tá? Ele vai estar aqui por uns 10 mil, vou ver com o Kawabe quanto que vai estar mais ou menos usado, mas ele custa $2.400, na loja da Sennheiser acho que é 15, né? Você quer um fone, você tá com a grana, você quer um fone para ouvir gêneros assim ou para jogar, você joga competitivamente, está procurando o melhor fone do mundo para isso, velho, eu vou recomendar esse fone para você. Agora, se você vai ter que vender a tua casa, arrendar o negócio para ter ele como único fone, cuidado, você pode se desapontar em algumas características, principalmente para vocais, tá, gente? É um fone incrível, incrível, mas que mostra e deixa bem claro para mim que não existe fone perfeito e não vai existir fone perfeito, tá? É aquela teoria do cobertor curto, você puxa para cima para cobrir o pescoço, o pé fica de fora, você cobre o pé, o pescoço fica de fora. Não teria como ele ter esse palco, esse detalhamento, essa imagem tão precisa, se ele tivesse bastante grave, se ele tivesse os médios com esses médio graves levantados. Então a Sennheiser teve que fazer vários cortes para chegar nessa assinatura incrível em algumas coisas e que deixa a desejar em outras coisas, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da review. Comentem o que vocês acharam. Se você tem 820, discorda, concorda, deixa aqui. Se você tem interesse no 820, pode me chamar, pode chamar o Kawabe, tá? E se você gostou muito, muito mesmo, se inscreva e tem o meu Apoia-se, onde você pode entrar no Telegram, conversar comigo, conversar com a rapaziada, ter acesso antecipado aos fones que estarão à venda. E, novamente, muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!